Olá, seja muito bem-vinda ao módulo de alimentação e nutrição. Aqui a gente vai descomplicar a sua alimentação para que você tenha muito resultado no período aí desse projeto, desse programa que você está fazendo. Então, primeiro de tudo, eu quero me apresentar aqui. Meu nome é Nani Caroline, é nome mesmo, não é apelido, esse é meu nome mesmo. Então, meu nome é Nani Caroline, eu sou nutricionista comportamental, eu estou em parceria aqui com esse projeto e hoje eu vou te ensinar um pouquinho mais sobre alimentação, qual é a base que você precisa seguir para você ter bons resultados aí nesse período. Aqui do ladinho desse material eu deixei para você o link do meu contato, caso você queira ir para uma fase mais avançada, você queira algo mais personalizado, você pode estar me chamando para a gente marcar uma sessão de análise gratuita para você que faz parte aqui desse programa, isso é um bônus que eu estou te dando, para a gente analisar o seu momento e ver como que a gente pode prosseguir juntas, tá bem? Então vamos lá, vamos aqui descomplicar esse emagrecimento, descomplicar o resultado que você quer ter. E é muito importante que você tenha, sim, bons hábitos, uma boa alimentação, para que a gente consiga potencializar os resultados nesse período, né? Esse período é um período curto, então é muito importante que você se dedique, foque. Se você por algum motivo desanimou, fez alguma coisa errada, não fica se culpando. Volta, amanhã você tem um novo dia para consertar. Mas o mais importante é que você não desista desse processo. Então capricha e dá o seu melhor, que com certeza os resultados vão vir. Então essa primeira aula a gente vai falar um pouquinho de comer para viver melhor, não comer só por comer, só porque eu tô fazendo dieta, porque essa mentalidade de dieta é o que faz você desistir muitas vezes do processo. Então você precisa ter uma alimentação sem complicação, ter essa organização, ter um planejamento alimentar. Então não fala mais assim, tô fazendo dieta, tô sofrendo, tô passando fome. Não traz esses pensamentos negativos para dentro do teu projeto. Pensa que você está fazendo um planejamento alimentar novo para você potencializar os teus resultados. E claro que ter uma boa alimentação ela é essencial para você tanto conseguir emagrecer, quanto definir, quanto ganhar massa muscular. Aqui nós vamos trazer uma alimentação realmente mais para o emagrecimento. Então aqui é uma alimentação um pouco mais enxuta, com um déficit calórico um pouco maior. Então se o seu objetivo é ganhar músculo ou ter uma definição, seria um pouquinho diferente. Mas aqui já é uma estrutura básica muito boa que você pode usar para qualquer dos resultados que você queira, tá bem? E a gente tem que lembrar que a alimentação ela é um combustível no nosso corpo. Não tem como o nosso corpo trazer resultados se a gente não dá energia para ele. Então é muito importante que você dê a energia correta, nos horários corretos, para que você consiga sim ter um bom resultado. E aqui a gente não vai ficar falando de dieta, né? Tire realmente essa mentalidade de dieta, porque olha só, dieta é uma coisa que ela tem prazo para acabar, tá? Ela tem início, meio e fim. Dieta é o que você faz lá no hospital. Então quando você tá lá no hospital, o médico ou a nutricionista vai passar lá e vai falar assim, essa paciente está de dieta pastosa por 3 dias. Essa paciente agora está com dieta livre. Então, essa dieta, ela traz realmente, a pessoa vai iniciar, vai ter um meio e vai ter um fim. Aqui não. Aqui a gente vai estar falando de uma organização alimentar, de um novo planejamento. Então, eu quero que você entenda que essa alimentação, ela precisa ser com um propósito. Propósito de mudança de vida, um propósito para você fazer algo novo, para você estar mais nutrida. Então pense nesse aspecto de planejamento e não mais como dieta. Então se te perguntarem, você está de dieta, você vai falar assim, não, eu não estou de dieta, eu mudei os meus hábitos alimentares. Combinado? E o segredo, muito importante aqui, não é comer pouco. Eu sei que talvez você venha de um histórico terrível de crenças alimentares, de que para emagrecer você precisa comer pouco. E isso é um pensamento muito errado. Você não precisa comer pouco, você precisa comer o certo para o seu organismo, tá? Então, não pense que você, essa dieta tá tão fácil, eu não tô passando fome, tenho que tirar comida. Se eu tirar comida eu vou emagrecer mais rápido. Não, muito pelo contrário. Muitas vezes a gente deixa o nosso metabolismo mais lento e acumulando mais gordura, porque a gente fica longos períodos sem se alimentar e come pouco. Então é necessário realmente que você tenha essa estrutura. Eu vou ensinar uma estrutura aqui para você, você vai ter um modelo de cardápio que vai ficar muito mais fácil para você seguir, mas que você pelo menos pense nessa estrutura, que você vai ter 3 grupos alimentares aqui, onde cada um vai trazer uma coisa necessária para você ter essa energia, essa disposição e esse resultado que você quer ter. E a comida ela é uma aliada, né? Então eu sempre falo assim, aqui parte do resultado, pelo menos aí uns 60%, 70% é da alimentação, né? Porque praticamente é o que comanda aqui o nosso viver, a nossa energia, o que a gente está dando de combustível para o nosso corpo.
Então, ela sempre vai te impulsionar a ter bons resultados, ou ela também vai travar o seu resultado. Então, o que a gente vai aprender aqui é fazer ela alavancar os seus resultados. Porque não adianta nada você ficar treinando, se matando, fazendo os treinos que estão sendo propostos aqui, se você está se sabotando na alimentação. Você não vai ter o resultado que você deseja. Então, realmente, você precisa estar disposta nessa mudança também na parte alimentar. Então, aqui, o que eu quero trazer? Eu quero trazer os pilares, né? Porque eu sei que vai surgir muita dúvida. Que horário que eu como? Como de 3 em 3 horas? Não como? Posso comer isso? Posso não comer aquilo? Então, presta muita atenção aqui no que eu vou te ensinar. Os pilares de uma alimentação com propósito, primeiro de tudo, é uma regularidade, né? Então, você comer com mais frequência. Comer que horário? Nani, como de 3 em 3 horas? Como de 2 em 2 horas? Como só faço café, almoço e jantar? Só almoço e janto? Eu sempre respondo essa pergunta com um grande depende. Por que depende? Você precisa se guiar pela sua fome. Mas sabe qual que é o problema? Que muitas vezes nós não paramos para observar a nossa fome. Então, talvez, se você ainda não tem um hábito regular de fazer refeições, então, por exemplo, você é aquela pessoa assim, um dia você toma café da manhã, 3 dias você não toma. Aí um dia você faz o lanche da tarde, mais uma semana sem fazer o lanche da tarde. Isso não é regularidade. Então, o teu corpo, ele não sabe ainda qual é o horário que ele tem fome. Basicamente, o que ele faz, o horário que você manda a energia, ele faz um estoque para ele ter essa reserva energética para te manter viva. Então, como que você vai saber quais são os horários que você tem fome? A partir do momento que você tiver uma rotina que você consiga seguir. Aí o teu corpo vai te dar os comandos certos. Então, minha sugestão, comece fazendo o básico que eu vou te ensinar aqui. E conforme você for sentindo, estou ficando com fome um pouco antes, você adianta um pouco o horário daquela refeição, tá? Mas primeiro de tudo, a gente tem que organizar a casa. Então não pense, talvez você vai falar assim, mas eu sou uma pessoa que eu fico horas sem comer e não sinto fome. Exatamente, meu amor, porque o teu corpo aprendeu a fazer dessa forma, porque você fica tantas horas sem se alimentar que o pobre do coitado tem que tirar energia de algum lugar, e geralmente é do músculo. Então saiba que ficar longos períodos sem se alimentar vai estar usando musculatura para gerar energia, não vai adiantar estar treinando e não vai ser bom para você. Então, para começar, comece fazendo o que eu vou te ensinar aqui. Depois, se você está sentindo um pouco mais de fome, você pode estruturar um pouco melhor essa refeição, adiantar um pouco os horários, incluir mais um lanche se houver essa necessidade. Mas primeiro de tudo, faça o básico bem feito. Depois você melhora, tá ok? Então aqui, uma regularidade, né? Então a gente sugere ali refeições de um intervalo de 3 a 4 horas, tá? Que seria o processo ali onde o corpo já teria utilizado toda a energia da refeição anterior e agora você precisa trazer uma nova fonte de energia para que ele consiga ter, para que ele consiga realmente ter calorias para desempenhar aquelas funções, acelerar o metabolismo. Então realmente não fique mais do que 4, 5 horas sem se alimentar. Faça as escolhas com consciência, não faça nada restritivo. Não fica contando caloria, eu vou comer isso aqui que é super industrializado, mas é 0 caloria. Mas é super industrializado, é péssimo. Então pense em opções mais nutritivas, pense muito mais nos nutrientes que aquela refeição vai te trazer, que aquele alimento vai te trazer, do que nas calorias, tá? Então você vai começar a fazer escolhas mais conscientes. Então eu vou dar um exemplo aqui. Você tá aí na correria do dia e esqueceu o lanche da tarde, você precisou ir numa padaria fazer o lanche. Em vez de comer um pastel frito, pega uma opção assada, onde você já vai ter uma opção um pouco mais saudável, às vezes vai encontrar algo com recheio com carne moída, carne de frango. Então vai numa opção que você sabe que não é tão boa assim, mas é menos calórica. Ela tem um valor nutricional melhor do que uma fritura que é mega calórica. Entende? Então é esse nível de consciência que eu preciso que você tenha. E não que você fique contando calorias, fique buscando tudo que é 0. Não, o que é 0 é super industrializado e é ruim também. Então faça escolhas mais conscientes, mais saudáveis e nunca com esse pensamento de restrição. A quantidade, você sempre vai se basear na sua saciedade e não na sua culpa. Então, primeiro, você vai pensar assim, estou satisfeita? Então, para ter essa sensibilidade da satisfação, a gente precisa comer mais devagar, precisa trazer essa atenção plena para a alimentação, então tirar as distrações ali que tem em volta. Então, realmente, preste atenção no que você está comendo.
Coma até você se sentir realmente satisfeita. Não coma a ponto de ter que abrir o botão da calça, que muitas vezes a gente faz isso. Come muito rápido, precisa repetir, daí no meio da repetição já está se sentindo muito cheia. Então não faça isso. Coma com consciência, coma devagar e coma até você se sentir satisfeita, ok? Então a quantidade você sempre vai se guiar pelo teu nível de satisfação. Talvez você é uma pessoa nesse momento mais compulsiva. Então você precisa de mais alimentos, precisa de um volume maior e tá tudo bem, tá? Conforme você for estruturando as refeições, né, aqui nos horários, você vai perceber que você vai começar a passar a sentir menos fome nos outros horários. Aí conforme você for se sentindo confortável, você pode ir reduzindo também as refeições, mas sempre seguir pela sua saciedade, porque se você não ficar satisfeito naquela refeição, você vai querer beliscar, você vai procurar doce para comer, você vai querer ficar beliscando o tempo todo até a outra refeição, ou talvez você não vai comer por esse pensamento de dieta, daí vai chegar ao final do dia comendo os rebocos da parede, né? Eu brinco que quem fica muito tempo sem comer durante o dia, chega à noite, parece que abre um buraco, né? Então, realmente tome muito cuidado com isso. Você fazer refeições em horários estratégicos vão te ajudar a amenizar principalmente essa fome da noite, que é uma fome bem prejudicial, porque é um horário que você já não vai gastar tanta energia, você vai dormir, então você vai acabar fazendo um estoque de gordura maior. Então, realmente siga essa regularidade, siga a qualidade e siga também a quantidade de acordo com a sua satisfação. E como que a gente vai planejar essa rotina alimentar? Nesse primeiro momento, a gente vai separar em 4 refeições, tá? A gente vai fazer um café da manhã, que é o ativador do dia. Então, não tem como você começar o seu dia sem o café da manhã. Você precisa de energia para que tudo funcione bem, para que o teu corpo entenda. Tenho energia para gastar. Então, precisa. Se você não faz, comece a fazer o café da manhã. Lanches intermediários, a gente vai trabalhar com o lanche da tarde, tá? Que é mais para energia leve, diminuir a fome dos outros horários. O almoço, como vocês estão treinando, independente do horário do treino, esse almoço vai ser uma refeição mais de recuperação com proteína. Então a gente vai ter a proteína para a gente colocar nessa refeição aqui. Uma dúvida que é bem comum, né? Nani, eu preciso comer a proteína logo após o exercício? Não. O nosso corpo precisa da quantidade correta de proteína até 48 horas depois do estímulo. Então, se você colocar dentro dessas 48 horas, por isso que eu já sugeri aqui no almoço, que daí a gente faz uma refeição realmente mais elaborada, mais volumosa, e aí você vai ter essa recuperação. E o jantar sempre vai ser uma refeição mais leve, pensando no nosso descanso, para a gente não ter tanto acúmulo de calorias e tanto acúmulo de gordura aqui nesse horário, tá ok? Então, é isso que você precisa seguir. Só isso, não tem nada complicado. Você vai ver que as opções que eu trouxe aqui para vocês, eu trouxe 3 opções para cada refeição. Então, aqui são refeições práticas, fáceis. Eu também vou dar de bônus para vocês uma lista de substituição, para que você consiga fazer as trocas com mais facilidade, tá? Então, todas as refeições, agora já pensando em estrutura de refeições, como que você vai montar? Você vai pensar em 3 grupos de alimentos, tá? 3 grupos alimentares. Então, todas as refeições, ela precisa ter ou uma fruta ou um vegetal, né? E vegetal aqui entra todos os tipos, já vou dar exemplos. Uma proteína e um carboidrato. Então, pense que essa refeição tem que ter esses 3 grupos. Então, quanto mais próximo desses 3 grupos você tiver nessa refeição, mais saudável essa refeição, vai ter todas as vitaminas, todos os nutrientes que você precisa, tanto para emagrecer como para recuperar e ficar bem nutrida. Algumas dicas práticas aqui para você fazer a dieta fluir com mais facilidade. Sempre tenha ovos em casa, frutas, arroz integral, frango e legumes na geladeira. Se você puder deixar os potinhos já prontos ali de um frango desfiado, uma carninha moída, já picar as frutas para a semana, isso parece ser coisa boba, mas na hora da correria faz muita diferença. Então realmente se organize. Eu até recomendo que você tire um dia da semana para organizar, seja no sábado, seja no domingo, seja um dia que você está mais tranquila, que você consegue fazer essa organização. Realmente deixe tudo organizado, faça esse planejamento, o que eu vou comer de fruta, o que eu vou fazer durante a semana para ficar tudo mais organizado e mais prático para você. Porque quando pega aquele pico de compulsão e você abre a geladeira e vê lá, já tem uma fruta picada, descascada, lavada, é mais fácil de você se controlar do que você ir buscar uma coisa muito mais calórica, tá? Prepare as marmitas, né, ou partes dos pratos, como eu falei, deixa já uma carne pronta, deixa uma salada lavada dentro da geladeira, deixa um legume cozido já para a semana. Tudo isso facilita. Lógico que se você fizer as marmitinhas, perfeito, show de bola. As marmitas, elas facilitam muito a nossa vida. Então, também é uma boa opção para você fazer.
E use a lista de substituição, que daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui para vocês, que eu vou deixar de bônus aqui na aula em PDF, para você conseguir fazer as trocas. Porque muitas vezes você não consegue fazer a dieta porque você fica presa numa dieta engessada, numa dieta que não tem dinamismo. E nem todo mundo gosta das mesmas coisas, né? Dependendo da região, você vai ter outras frutas da época, outros legumes da época. Então você pode fazer essas trocas com essa lista para você ter essa fluidez e poder fazer mais opções, mais variedades e fazer a sua alimentação ficar mais gostosa de acordo com o gosto que você tem, tá bem? Então agora eu vou mostrar aqui para vocês as nossas refeições, como que você vai fazer essas refeições aqui ao longo do dia, tá? E aí, como eu falei, cada refeição vai ter 3 opções, né, para você seguir. Então você pode escolher a que mais se encaixa para você. Se algum desses alimentos você não gostar, você pode usar a lista de substituição para fazer as trocas daí. Mas lembra da combinação lá que eu falei que teria que ter frutas ou vegetais, carboidrato e proteína? Então olha como que fica isso na prática. Aqui o pão integral vai ser o carboidrato, os ovos vai ser a proteína, e aí aqui eu coloquei a sugestão de um morango, mas pode ser outra fruta, pode ser banana, pode ser mamão, pode ser melão, tá? Você pode substituir tranquilamente. Então percebe que tem os 3 grupos, fruta, carboidrato e proteína. A outra opção, nós temos o iogurte, que é fonte de proteína, maçã, aveia com canela e sementes. Então o grupo da aveia aqui entraria como carboidrato. Então aqui um carboidrato que tem bastante fibra, uma excelente opção. Então aqui a gente também está completando os 3 grupos. Ou também uma outra opção pode ser uma crepioca com queijo e orégano, mamão e sementes. Por que eu coloquei a crepioca e não a tapioca? Porque a tapioca ela seria só o carboidrato, né? Então ficaria faltando uma proteína aqui. Então eu coloquei o ovo junto na massa para ficar mais fácil da ingestão. Mas se você quiser, Nani, eu quero fazer uma tapioca e rechear com ovo. Posso? Pode sim, não tem problema. Quem é aí mais da região do cuscuz, né, pode ser também. Mas o pão pode ser aqui tranquilo. Precisa ser o pão integral? A minha sugestão que sim, porque o pão integral tem mais fibra. Mas eu sei que muita gente gosta do pão francês, gosta do pão caseiro, às vezes faz pão em casa, então não tem problema, você pode substituir pelo pão caseiro ou pelo pão francês sem problema nenhum. Mas aí lembra que precisa ter a proteína para auxiliar ali para a composição ficar um pouco melhor. Então uma coisa que você não pode fazer no café da manhã, sabe aquele café que você passa só uma margarininha no pão? Não faz isso. Porque o que está predominando ali no pão só com a margarina? O que está predominando é o carboidrato. Então você precisa ter uma proteína junto aqui para que você tenha uma composição melhor, tá bem? Então sempre pense nessa composição aqui. Então ou uma crepioca com queijo e orégano, mamão com sementes de girassol, por exemplo, tá? Então aqui são 3 opções. Você pode fazer N variações aqui, depois eu vou te mostrar como com a lista de substituição. Para o almoço, aqui é almoço, gente, o básico que funciona, tá? Arroz, feijão, bife, salada e legume cozido. Lembra da composição lá? Vegetais, carboidrato ou proteína. Aqui vai seguir o mesmo grupo. Com relação a verduras e legumes aqui, quanto mais, melhor. Esse grupo é um grupo que é bem à vontade. Por quê? Porque esse grupo ele tem bastante vitaminas, fibras, nutrientes e tem poucas calorias. A porção aqui é bem pouco calórica. Então pensa aí que mais ou menos metade do teu prato tem que ser salada com legume. Eu recomendo pelo menos uma folha, então pelo menos uma folhosa e um legume cozido, tá? Se você conseguir pelo menos isso já tá show de bola, tá? Então, por exemplo, poderia ser só rúcula com beterraba cozida, poderia ser repolho e abobrinha refogada, tá? Então você pode fazer N opções aqui, mas pelo menos um cru e um cozido pra gente ter pelo menos esses 2 grupos aqui, tá? Então arroz, feijão, bife, alface, tomate, cenoura. A segunda opção, purê de batatas, lentilha refogada, carne moída, couve refogada e beterraba ralada. Ou pode ser macarrão, feijão, frango grelhado, rúcula, tomate, cereja, abobrinha refogada. Então um grupo bem completo aqui, tá? Uma refeição bem completa. Lembre que essa refeição aqui é a refeição de recuperação. Então ela precisa ser uma refeição mais volumosa, uma refeição onde você vai conseguir ter mais nutrientes para recuperar mais rápido e ajudar no processo de emagrecimento também. Lanches intermediários. Então vamos lá. O que eu gosto muito do lanche intermediário? Lembra que eu falei da proteína? O que você não pode fazer no lanche intermediário? Comer só a fruta. Não faça isso, por favor. Por quê? Quando você come só a fruta, você acaba fazendo um pouquinho de pico de açúcar na corrente sanguínea. Não é que as frutas tenham muito açúcar, gente. Eu quero que você entenda isso.
é que quando você come a fruta sozinha, depois da digestão, sim, a fruta vai liberar uma molécula de glicose, ela tem frutose e glicose. Então ela sozinha, ela pode fazer com que você tenha mais fome. Então é por isso que às vezes você come uma maçã no meio da tarde e abre um buraco imenso na sua barriga. Então sempre combine ela com mais alguma coisa. Então as combinações perfeitas aqui, ó, iogurte, granola e banana. Você tem a proteína do iogurte, você tem a fonte de carboidrato da granola e você tem a banana. Lembra dos 3 grupinhos, ó? Estamos contemplando aqui. Pode ser também uma salada de frutas, então poderia trazer 3 tipos de fruta, 4 tipos de fruta aqui sem açúcar, pelo amor de Deus. Então aqui uma salada de frutas, então poderia ser maçã, banana, laranja e mamão. E aí você colocar bastante sementinhas, porque daí a gente traz a fibra que vai ajudar a complementar essa refeição. Então semente de girassol, chia, linhaça, ou também pode ser uma batida de leite, mamão e aveia em flocos, tá? Se você já faz uso de whey, o whey também é uma excelente opção aqui para o lanche da tarde. Então você pode comer a fruta e tomar whey, ou colocar o whey no meio do iogurte. Mas aí é casos mais específicos que já fazem o consumo do whey. E aí a gente passa para o jantar, para a nossa última refeição, que precisa ser uma refeição um pouco mais leve. Mas eu sei que muitas pessoas não têm o hábito de fazer comida de panela, né? Ah, Nani, eu não faço comida arroz, feijão, carne, salada. Mas se você fizer, perfeito, tá tudo bem, tá? Mas o jantar ele tem que ser muito semelhante ao almoço, porém ele precisa ser um pouco mais leve. Então geralmente o que sai aqui, se fosse comida de panela, sairia o feijão, então ficaria arroz, carne e a salada e os legumes, tá? Mas eu trouxe algumas opções mais leves aqui, porque eu sei que realmente a maioria das pessoas hoje opta por fazer mais um lanchinho, algo mais leve mesmo. Então, por exemplo, pode ser um sanduíche natural, pão integral, frango desfiado, alface, tomate, cenoura ralada, que a gente contempla aqui todos os grupos. Pode ser um omelete com legumes, queijo e uma salada de folha verde. Ou também pode ser uma sopa de legumes com frango desfiado e uma torradinha integral, tá? Então aqui percebam que mesmo sendo um lanche, é um lanche mais leve. Mais uma vez reforço, você não pode fazer a mesma coisa do café da manhã, só querer comer pão passando alguma coisinha. Não faça isso. Você precisa trazer a proteína e aqui no jantar é obrigatório que essa proteína seja uma fonte boa. Então, ou seja uma carne, ou seja um frango, ou seja um picadinho, ou seja ovo e queijo. É por isso que, por exemplo, aqui, ó, o omelete tá omelete e queijo, tá? Exatamente para a gente ter um pouco mais de proteína nessa refeição. Porque se você comer só o pão, o que predomina é o carboidrato e você vai ter mais acúmulo de gordura. Então, não faça isso, tá? Então, pense nessas composições, pense em como que vai ficar essa estrutura, tá? E sempre priorizando esses 3 grupos aqui. Uma outra questão aqui é que você pode pensar aqui com as trocas, como eu te falei. Deixa eu te mostrar aqui, ó, essa lista de substituição. Essa lista de substituição, ela vai estar em PDF abaixo dessa aula aqui. E você vai conseguir ver os grupos. Então, digamos que você quer fazer a troca. Então, deixa eu te mostrar como que você vai trocar aqui. Então, vamos pegar uma refeição aqui, ó. Pegando essa refeição aqui, por exemplo, do almoço. Nani, eu não quero comer arroz. Eu quero comer mandioca. Eu quero comer polenta. Eu quero comer outra coisa no lugar do arroz. Vamos pensar na mandioca. Eu quero comer mandioca. Como que eu faço para trocar? Você vem aqui no grupo dos carboidratos, ó, que é o primeiro grupo. Você vai buscar a mandioca e a mandioca, ela vai te dar até a porção aqui, ó. Você pode comer no lugar do arroz 4 colheres de sopa de mandioca. Então aqui o legal dessa lista é que você também já tem mais ou menos uma base de quantidades aqui. Mas você pode se guiar também pela tua saciedade, como eu já falei. Então, dessa forma, você vai fazendo as trocas. Isso aqui é para você aprender o que é cada grupo, porque às vezes você tem dúvidas realmente. Então, depois, com calma, olha todos os grupos que são do carboidrato, olha todos os grupos que são das hortaliças, que seriam os vegetais aqui, né, verduras e legumes. Olha todos os grupos das frutas aqui, tá? Então, aqui você já consegue ter uma base bem legal do que você pode trocar pelo quê. Então, por exemplo, no lugar da fruta lá, eu não gosto de morango, ou eu não estou encontrando morango aqui na minha cidade. Mas agora é época de melancia. Um exemplo, você vem aqui na melancia, vai buscar a melancia e já vai ter até a quantidade que você pode comer aqui, tá? Então essa lista ela é uma mão na roda, você não precisa ficar engessada com esse cardápio. Às vezes você vai olhar aqui, Nani, mas eu odeio cenoura, eu não gosto de comer cenoura, mas eu gosto de chuchu. Você vem aqui, busca o chuchu e vê quanto de chuchu que dá para você comer, brócolis, enfim, né? Então essa lista ela é para te ajudar a ter
disponibilidade de trocas, tá? Então isso é bem importante, ok? Então aqui a lista de bônus para você. Então aqui abaixo você também vai ter esse PDF do Guia Alimentar, que tem todas as refeições, tá? Tudo isso que a gente conversou, para você só fazer a impressão e colar aí na porta da sua geladeira e seguir essas orientações aqui. Então dessa forma fica muito mais fácil, fica muito mais prático, tá? E como eu falei, se você precisar de uma orientação mais personalizada. Nani, eu comecei, estou fazendo esse básico, mas eu não estou tendo resultado, não estou conseguindo evoluir, ou o meu quadro é mais específico e você queira uma análise mais personalizada, você pode me chamar pelo link que está lá no início, né, da aula, ou lá tem o meu contato também, você pode salvar o meu contato, me chamar, que eu posso estar olhando para você de uma maneira mais personalizada e fazer um acompanhamento mais personalizado para você, tá bem? Espero que você tenha gostado dessa aula. Qualquer dúvida vocês podem colocar aqui abaixo, que talvez em algum momento eu consiga retornar aqui e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, um beijo para você, sucesso e mulher, de verdade, começou, não para, só vai. Teve algum deslize? Não fica se torturando, não fica se culpando. Amanhã você volta pro rumo, porque é assim que as pessoas têm resultado, né? Somente tem resultados aquelas pessoas que não desistem. E uma frase que eu gosto muito que é: feito é melhor do que perfeito. Então não fique esperando a perfeição. Faça e depois melhore, tá bom? Sucesso para você, excelentes resultados e até mais. Tchau, tchau.